Verso 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para Jerusalém, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo, está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio, quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Vamos dizer esse versículo junto? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós todavia sabemos de onde este é. Quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Ora, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este, que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de ensinar? Que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Verso 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura crê nele alguém dentre as autoridades, ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia,
examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Irmãos, hoje de manhã e à noite estaremos ministrando sobre esse capítulo 7. Mas agora de manhã eu gostaria de discorrer sobre esse longo texto que nós lemos. João é um livro peculiar em relação aos outros evangelhos. Os outros evangelhos falam muito daquilo que Jesus fez, mas normalmente não falam muito daquilo que Jesus falou. Mas o evangelho de João é o contrário. Os milagres são economicamente contados. Os milagres foram selecionados com muito critério. Por outro lado, as palavras de Jesus são sempre longas. Você pode observar, os capítulos são todos longos. Capítulo 8 tem 59 versículos, capítulo 9 41 e assim por diante. Todos os capítulos são longos, porque em todo capítulo Jesus faz uma pregação, faz um discurso. E aqui também aconteceu esse discurso. Mas nesse texto que nós lemos aqui, existe um versículo que é o centro de tudo, que é justamente o versículo que eu mandei os irmãos repetirem. O verso 24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Fala para o seu vizinho, meu irmão, não julgue segundo a aparência, mas julgue pela reta justiça. Antes de eu falar por que Jesus disse isso, e por que esse é o centro do capítulo, eu tenho que falar algo para você. As pessoas normalmente gostam de usar um outro texto em que Jesus falou algo parecido. Se você prestar atenção nesse texto, ele não está dizendo para você não julgar. Ele está dizendo, não julgue segundo a aparência. Ou seja, julgue pela reta justiça. Pode julgar ou não pode julgar, irmãos? Pode ou não pode? Segundo a reta justiça, pode. Mas muitas pessoas leem apenas um pedaço da Bíblia e resolvem fazer uma doutrina em cima apenas de um versículo. E lá em Mateus capítulo 7, no versículo 1 em diante, olha o que diz lá. Mateus capítulo 7, do verso 1 até o verso 5. Você não pode compreender esse texto de Mateus sem esse versículo chave de João. Diz assim, não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Alguém pode dizer, pastor, como é que é isso aqui na prática? Será que julgar significa o mesmo que avaliar? Não. Julgar é uma coisa, avaliar é outra. Nós podemos avaliar, não podemos julgar. Por exemplo, se avaliar fosse o mesmo que julgar, então Jesus também julgou. Porque olha o que ele diz, por exemplo, no verso 6. Ele fala, não jogueis pérolas a porcos. Esse versículo aqui está falando o quê? Que existem pessoas que são porcos. Como é que eu vou saber quando alguém é porco ou não? Eu tenho que avaliar a pessoa. E depois de avaliá-la, eu vou saber, isso aqui é ovelha ou isso aqui é porco? E o Senhor fala, não dê as suas pérolas aos porcos. Pérolas pode ser as suas lágrimas, segundo a Bíblia, e pérolas pode ser as suas coisas preciosas, a sua adoração, e pérolas pode ser o ensino da palavra de Deus. Não dê aquilo que é precioso para aqueles que não sabem avaliar o valor. Entenderam? Ou seja, não jogue pérolas a porco significa não dê para pessoas coisas que elas não sabem o valor que têm e poderão usar indevidamente ou até desprezar. Ora, se julgar fosse avaliar, Jesus não poderia ensinar isso. E outra coisa, no capítulo 23, Jesus fala claramente, ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo, mas por dentro o copo está cheio de sujeira. Talvez um fariseu pudesse dizer, Jesus, que é isso? Não julgueis e não serais julgados. Como é que você pode me julgar de hipócrita? Jesus, estou ofendido. Está me chamando de hipócrita? Engraçado, Jesus tem uma única virtude que Jesus nunca teve. Engraçado eu falar isso para você. Sabe qual a virtude que ele nunca teve? Jesus jamais pediu perdão. Por que ele jamais pediu perdão? Porque ele nunca errou. Ele nunca errou.
E se um fariseu dissesse, ó Jesus, fiquei magoado com o Senhor, viu? O Senhor falou que eu sou hipócrita. O Senhor ia falar o quê? Por você é mesmo. É isso que ele ia falar. Nós não. Somos cheios de respeitos humanos. Pastor, estou magoado você falar que eu sou hipócrita. Pô, irmão, me perdoa então, retiro o que eu disse. Eu não queria ofender você, eu achei que estava edificando a sua vida, ajudando você. E nós acabamos com uma mão construindo e com a outra derrubando o que construímos. Porque queremos ficar bem com as pessoas. Se queremos agradar homens, não agradamos a Deus. Não podemos servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e servir aos homens. Assim como não podemos servir a Deus e servir ao dinheiro. Temos que servir apenas um e fazer a vontade apenas de um. Outra ocasião o Senhor falou para os fariseus, vocês são sepulcros caiados. O que é caiado? Não é o nome de uma família aqui de Goiás, não. Caiado é passar cal. Quando você passa cal em alguma coisa, você está caiando. É um verbo meio pouco usado, né? Caiar é passar cal. Quando o Senhor fala sepulcro caiado, está falando o seguinte, você é um sepulcro pintadinho de branco. Por fora limpinho, mas por dentro cheio de morte, cheio de verme, cheio de fedor. Se você ouvisse alguém falando para você que você é um sepulcro, você não passa de um sepulcro cheio de verme por dentro, o que você ia sentir? Não julgueis, irmãos, não julgue. Você vai colher o que você está plantando. Não é assim que a gente tem tendência? Mas Jesus não estava julgando, porque senão ele estaria se contradizendo. O que estava fazendo é correto. Isso não é julgamento, isso é avaliação. O que é uma avaliação? Jesus disse, pelos frutos se conhece uma árvore. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar uma árvore dar fruto. Uma vez que a árvore deu fruto, eu posso parar e avaliar. Essa árvore é boa ou essa árvore é ruim? Então isso não é julgamento. Isso é avaliação. Estão me entendendo, irmãos? Quantos estão me compreendendo nessa manhã? Outra coisa. As pessoas confundem a avaliação, que é uma coisa correta e bíblica e necessária. Temos que avaliar tudo, meus irmãos. E reter o que é bom. Temos que avaliar as pessoas sim. Tem que avaliar até que ponto eu devo andar com certas pessoas. Eu tenho que avaliar até que ponto alguém está me ajudando a servir a Deus. Essa semana o irmão me procurou falando, pastor, eu estou andando com o fulano de tal, mas o fulano de tal, ele não está me ajudando. Porque eu sou novo convertido, pastor, eu tenho um problema. Toda mulher que passa tem uma reação de querer voltar para olhar. Eu queria alguém que andasse comigo e me exortasse, falasse, irmão, seja santo. Você tem um olho santo, porque se o seu olho não for santo, o resto vai estar tudo ruim. O seu olhar tem que ser santo. Pastor, eu preciso de alguém que me fale isso. Mas aí, eu estou andando com um irmão, em que, às vezes, eu não vi, ele me cutuca, olha lá, tá vendo? Eu falei, irmão, sai correndo dele. Sai correndo dele. Pastor, isso não é acepção de pessoas? Não, isso é escolher mesmo. Escolher. Se você quer crescer, ande junto de gente que leva você a crescer. Você quer ser cheio do Espírito? Ande com quem está cheio do Espírito. Entendeu? Se você quer aprender de Deus, ande com quem pode dar para você algo da parte de Deus. Você não tem que andar com todo mundo. Nem tem que andar com alguém só porque ele é irmão. Porque tem muito irmão que, lamentavelmente, não vive de acordo com o padrão. E não tem um coração para Deus. Quer crescer em Deus? Anda perto de gente que quer crescer. Quer ter fome de Deus? Fica perto de quem tem fome. Agora, quer ter problema? Ande perto de gente que está na carne. É sério isso. Uma irmã veio aconselhar comigo falando, pastor, ela não é da nossa igreja. E ela pertence a uma organização evangélica, nem é uma igreja. Porque ela se casou. O meu namoro foi abrasado demais. E eu não era assim. Naturalmente, eu nunca fui uma pessoa tão assim ligada em sexo. Mas eu comecei a namorar com meu namorado, que agora é meu marido, a gente não podia nem olhar um para o outro, quem estava se mordendo e se arranhando. E ela dizia, isso não pode, tem um demônio nesse negócio. O que está acontecendo comigo? Eu só perguntei para ela, como é que eram as pessoas que você andava? Como é que era o ambiente que você vivia? Ô pastor, era só de solteiro. E eu ia aconselhar com o meu líder, ele dizia, não, isso é normal. Quando um líder fala que é normal, é porque ele não tem autoridade para exortar. Aí ele é obrigado a dizer que é normal. Porque ele também é assim. E sabe o que acontece? Já ouviu dizer que pecado pega? Pecado contagia. Pecado, diz a Bíblia, é igual fermento. Você começa perto de um, querendo andar bem.
Mas se aquele perto de você está sujo de fermento, o fermento pode contaminar você. Pastor, mas não pode ser o contrário, eu contaminar ele? Infelizmente não acontece isso, meu irmão. Não é assim que funciona. Uma fruta boa não torna a podre boa. Mas a podre contamina a que está boa, diz a Bíblia. Um pouco de fermento leveda toda a massa, diz a palavra de Deus. Se você está num ambiente cheio de muita sensualidade, você acaba ficando sensual também. Mas se você está num ambiente cheio de unção, de gente buscando a Deus, sem você ver, você vai começar também a buscar. Isso vai acontecer. Isso não é por causa do contágio, mas porque você não vai ter alternativa. Não vai ter outro espaço para outra coisa. Portanto, avaliar é de Deus. Mas muitas pessoas têm receio de falar de julgamento, porque confundem com crítica. Aí sim, é do diabo. Criticar é do diabo. As críticas não procedem de Deus. E esse é o problema. E outro problema. Existem duas maneiras de você avaliar. Você pode avaliar uma árvore pela reta justiça e pode avaliar uma árvore pela aparência. E eu tive uma experiência interessante disso lá no acampamento Moriá, no encontro que foi feito em dezembro. Eu fui para lá e tinha muita manga, muitas árvores. E eu olhei, eu estava junto com o diretor, ele estava fazendo sala para mim. Fazemos encontro toda semana, né? E todo mês, praticamente. E ele estava lá me paparicando um pouco, oferecendo qual manga que eu queria. Eu olhei, comecei a olhar as árvores. Você vê o que é a aparência, irmãos? Que coisa séria. A mangueira mais bonita, com a manga mais bonita, parecia manga rosa. Coisa linda aquela manga. Eu olhei para a manga e falei, aquela manga é maravilhosa, eu quero daquela. Ele falou, pastor, não vai pela aparência não, porque aquilo ali não tem nenhuma que presta. Mas eu não acreditei. Resolvi abrir. Incrível, meus irmãos, por fora realmente linda, mas por dentro todas podres. E ele me falou, você sabe qual que é a melhor mangueira que tem aqui? É uma manga que ela não muda de cor quando fica madura. Pode um negócio desse? A manga, ela é verde o tempo todo. Até o dia que ela cai, você vê ela está madura, eu nem vi. Ela não muda de cor. E eu olhei e falei, mas estão todas as vezes. Ela falou, engano seu, está tudo maduro. Puxa para você uma. E eu puxei a melhor manga que eu já havia chupado. Eu falei, puxa vida, que coisa séria. Mesmo avaliando uma árvore cheia de fruto, eu tenho que não avaliar segundo a aparência, mas segundo a realidade. Jesus foi julgado aqui nesse texto de João. Volta lá para João. E eu gostaria de mostrar para você o julgamento que ele foi julgado. É por isso que ele falou para não julgar. Porque aqui ele está sendo julgado. Ele foi julgado 5 vezes nesse texto. Eu quero mostrar para você a seriedade desse julgamento. Primeiro, porque todos nós somos julgados. E é inevitável que você será julgado por cada um desses julgamentos que Jesus teve. Em segundo lugar, tem um aspecto inverso. Todos nós julgamos. Julgamos pessoas e julgamos mover de Deus. Eu gostaria de fazer a aplicação o tempo todo nesses dois lados. Por um lado eu sou julgado. Por outro lado eu também estou julgando as coisas. Estou avaliando as coisas. Eu preciso aprender a fazer isso. Não pela aparência, mas pela reta justiça. Primeira avaliação que Jesus, ou primeiro julgamento que Jesus sofreu. Para quem está anotando. Tem alguém anotando? Deixa eu saber. Então vou ser bem didático para ajudar você. Então ponto 1 para ajudar você. Julgamento segundo a motivação. Primeiro julgamento que ele passou, todos nós passamos, é o julgamento segundo a motivação, segundo a aparência realmente. Olha o que diz o verso 3 em diante. Dirigiram-se, pois, a eles os seus irmãos e lhe disseram, deixe esse lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público. Quem disse que Jesus queria ser conhecido em público? Quem falou que Jesus queria ficar famoso? Quem disse que ele queria ser reconhecido por alguém? Mas os seus irmãos disseram, não há ninguém que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha que coisa séria. Vamos falar um pouco de Jesus aqui. Jesus não tinha interesse nenhum de dar um show, nem de aparecer. E ele começou a fazer os seus milagres. E os seus irmãos naturais, filhos de Maria, de José talvez. Esses irmãos naturais chegaram para o Senhor e falaram, olha, se você quer ficar conhecido, se quer ficar famoso, então vai para Jerusalém. Jerusalém é que é o centro. É mais ou menos como se fosse hoje. Nós estamos
aqui em Goiânia, ou menos, estamos numa cidadezinha no interior de Goiás, e de repente o Senhor começa a levantar alguém, vamos supor que somos nós que estamos ali, e o Senhor começa a nos levantar e manifesta através de nós, e de repente alguém começa a dizer, se você quer aparecer, aqui não é o lugar para você aparecer, você tem que ir para São Paulo, lá é o lugar de você aparecer. É incrível, meus irmãos, todas as vezes que nós nos expomos a buscar a Deus, as pessoas vêm julgar a nossa aparência. Todas as vezes que nós nos dispomos a jejuar, o que elas fazem? O que é isso? Está querendo parecer santo, hein? Está querendo parecer santo demais. Essa semana uma igreja, eu não sei por que tem irmãos que gastam tempo para isso, mas uma igreja escreveu uma carta a nosso respeito, para os membros da igreja. E falaram que a videira é uma heresia que está sendo levantada em Goiânia. E que toda quarta-feira tem uma reunião que é uma heresia nos lares. Eu fiquei olhando aquilo, honestamente não me atingiu, fiquei até alegre. Mas isso é julgar segundo aparência. Não vieram aqui para olhar. Não vieram aqui conversar conosco. Talvez não pegaram nenhuma fita para ouvir o que eu estou ensinando, para dizer que há heresia envolvida. Mas as pessoas querem julgar segundo a aparência. E sabe por que as pessoas julgam segundo a aparência, irmãos? Por vários motivos. Mas o primeiro é o seguinte, você sempre julga os outros tomando a si mesmo por base. E por isso é muito sério. Você sempre julga as pessoas tomando a si mesmo por critério. E é por isso, meu querido, você não deve confiar em quem é desconfiado. Todo desconfiado não é confiável. Porque o desconfiado é aquele que o tempo todo está achando que você pode estar premeditando algo, está fazendo algo, tem algo por detrás. Mas por que ele acha isso? Porque ele mesmo é que sente essas coisas. Ele avalia você tendo ele mesmo como parâmetro, por base. Por isso, o desconfiado é sempre perigoso. E já viram como é horrível conviver com alguém desconfiado? Outra coisa, que leva as pessoas a julgarem. Nós sempre, meus irmãos, o ciumento, deixa eu falar um pouco do ciumento. O que é o ciumento na verdade? O ciumento é aquele sujeito que tem tanta vontade de trair a mulher, mas não assume. Ou às vezes até sabe que é assim. E ele pensa que a mulher dele é igual a ele. Para usar o exemplo do homem, poderia ser o inverso. Ele pensa que a mulher é igual a ele. Ele, o tempo todo, com desejo de fazer, de aprontar, e ele fica pensando que o outro é como ele. Isso é algo do diabo. Isso é julgar segundo a aparência. Você sempre será julgado nas suas motivações. Sempre vão achar que você está querendo fazer algo além. Não é verdade? Vamos jejuar 40 dias agora. Comentei com o irmão. Ah, pastor, o que é isso? Nós estamos querendo ser mais santo que as outras igrejas? Falei, não. Precisamos ser tão santo quanto devemos ser. Se eles não são, o problema é deles. Só queremos ser tão santo quanto devemos, quanto precisamos ser. Se jejum implica nisso, queremos jejuar. Eu me lembro quando resolvi, Deus abençoou o nosso trabalho com células, quando estávamos na Fama, resolvemos, vamos escrever um livro para contar sobre isso. Como ninguém nunca tinha escrito um livro ali, logo alguém falou, olha aí, está querendo já edificar o seu reino, está querendo aparecer. Quando começamos a pastorear a igreja aqui, e nós dissemos, olha irmãos, eu quero pastorear uma igreja, é meu chamado, eu quero poder, sabe, todo domingo chegar na frente e ensinar a palavra, que é a minha alegria, meu prazer, e eu gosto de fazer, e eu não tenho oportunidade aqui, eu sou apenas auxiliar. Eu pregava uma vez por mês, isso me matava. Tem gente que não gosta de pregar, tem gente que fica angustiado quando tem que pregar, eu sou o contrário, eu fico angustiado no banco. Quando eu fico no banco, eu fico louco. E agora que temos muitos pastores aqui, eu vou lá para o encontro, então para o reencontro, e eu coloco eles para pregar. E eu fico no banco acorrentado, para não levantar. Porque você ouve ele falando, você fala, nossa, ele esqueceu um ponto importantíssimo, ele não sabia disso, eu tenho que ir lá complementar esse negócio. E a minha esposa é meu freio de mão, sabe irmãos? Eu antes eu freio de mão puxado. Na hora que eu faço menção, ela põe a mãozinha suave dela, aquilo é uma tonelada. Fala, tá bom, não vou não. Entendeu? Cada um tem o seu dom. E aí quando eu comecei a falar, eu quero pastorear uma igreja, será? Ele quer edificar um reino. Ele quer aparecer. Um dia que eu comprei um duplicador de fita, ninguém queria comprar a fita minha. Eu conheço isso. Eu falei, talvez alguém queira no futuro. Vai ter novos convertidos, vou comprar um duplicador. Custou caro. Custou $4.000 aquele negócio. Porque eu não sei se você sabe, mas fita está quase em extinção. Quase ninguém usa fita mais. Então, quase ninguém fabrica mais duplicador de fita.
Quando eu comprei um, alguém falou, mas esse menino é pretensioso demais. Quem vai querer ouvir a fita dele? Entende? Você sempre vai ser avaliado segundo a aparência. Mas ninguém imaginava que o que eu queria, na verdade, era poder espalhar a palavra. Ter mais gente ouvindo. Porque às vezes você ouve essa palavra aqui e vai embora. Mas se ela fica gravada, ela pode ser ouvida centenas de vezes por centenas de pessoas diferentes. A pessoa no alcance, na abrangência disso. E é interessante que às vezes palavras que eu ministro aqui, que eu acho que foi horrível, vou para casa acusados, falando que eu posso pregar uma palavra tão ruim desse jeito. Mas depois eu ouço testemunho das pessoas, pastor, eu ouvi aquela fita. Eu me lembro de uma fita em particular que eu preguei aqui, que eu falei que nunca mais prega essa mensagem. Eu falei sobre Abraão e Ló. Foi horrível. Foi horrível. Me senti péssimo. Falei, não fui claro, foi ruim, não teve graça, não teve nada. Essa semana alguém chegou em mim, pastor, tem que testemunhar para o irmão. A minha vida, meu casamento foi transformado por uma palavra que o irmão deu. Eu falei, é mesmo, irmão. E qual foi a palavra? Abraão e Ló. Eu falei, eu mereço. Eu sou um miserável, pecador mesmo. O Senhor tinha que usar logo o lixo. Justamente aquela. E mandei até guardar de lado. Não queria nem que ninguém comprasse. Mas alguém veio e gostou do título, né? Abraão e Ló. Vou ler, vou ver isso. E você também tende a julgar segundo a aparência. Não é verdade, irmãos? Você perde o mover de Deus porque você julga segundo a aparência. Pode observar isso. As pessoas que Deus levanta, às vezes elas têm um comportamento meio, vamos dizer, excêntrico. Excêntrico. E eu gosto muito de observar coisas que pessoas fizeram na história. Homens de Deus. E o próprio Jesus tinha uns comportamentos às vezes tão diferentes. E as pessoas poderiam julgar aquilo. E às vezes seus próprios discípulos poderiam julgar aquilo. Fico pensando, uma mulher muito usada por Deus chamada Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, ela pregava, meus irmãos, com uns vestidos assim, cheios de véu. E ela gostava de pregar em plataformas grandes. E ela saía andando com aquele negócio esvoaçante assim. Ela chegava a fazer a curva que vinha para cá de novo. De vez em quando ela parava, olhava pro povo assim, né? Fazia aquele negócio, aquele tchan. Aí você olha e fala, mas essa mulher quer aparecer. Para que vestir com a roupa dela? Por que ela não veste mais discretamente? Ela não quer porque ela não quer. Ela gosta daquela roupa. É o direito dela. E isso não altera em nada a unção dela. Mas nós gostamos de avaliar pela aparência. Nós achamos que a pessoa pobrezinha, que fala baixinho, humildezinha, aparentemente, achamos que ela tem um grande padrão de espiritualidade. Mas às vezes é uma jararaca, uma cobra. Uma cobra pobrezinha, humildezinha, que se veste mal, mas é cobra, o que adianta? Deus nunca olha a aparência, meus irmãos. Ignore a aparência. Muitos têm perdido o mover de Deus por causa da aparência das coisas. Talvez você chegou aqui hoje, começou a observar a gente aqui. Talvez você achou algumas coisas exageradas, algumas coisas, para que isso? Para que aquilo? Para que aquilo outro? E você começou a julgar segundo a aparência. E você pode perder o mover de Deus. Naquele momento, Jesus era o maior mover de Deus. E até hoje é. Nunca houve nada parecido. Deus estava movendo ali em Cristo Jesus. Mas os irmãos de Jesus perderam o mover. Sabe por que perderam o mover? Porque julgaram segundo a aparência. Muitos hoje estão perdendo o mover de Deus hoje. Porque Deus nunca parou. Deus sempre agiu. Deus nunca parou de trabalhar na sua igreja. E Deus está movendo hoje. Mas muitos podem estar perdendo aquilo que Deus quer fazer por causa da aparência das coisas. Porque a aparência não é como ele pensou que devia ser. A aparência não era do jeito que ele achou que era melhor. Tem um homem de Deus, que Deus usou muito, que, esqueci o nome dele agora, com sinais e maravilhas. Mas ele tinha uma característica muito interessante. Ele tinha o costume de orar, e às vezes ele dava murro nas pessoas. Você pensou em algo assim? E eu tenho uma fita de vídeo, eu vi essa fita de vídeo, perdão, não tenho mais, o pastor Marcelo levou. E ele foi orar com uma pessoa que ela paralítica do pescoço para baixo. Ele começou a orar e dar murrinhos na barriga da pessoa. E todo mundo ficou assim, né? O que ele está fazendo? Vai matar a pessoa. Acontece que a pessoa andou. Esse foi o negócio. E às vezes as pessoas que olham segundo a aparência, perdem, porque olharam só a aparência. Tem um homem de Deus nos Estados Unidos que ele tem um costume. Toda vez que ele vai pregar, ele entra pelo corredor tocando contrabaixo e cantando. Quero te mostrar isso um dia. E ele canta um estilo de música de negro nos Estados Unidos. E o contrabaixo dele não tem fio. Então, na hora que alguém anuncia, agora vamos ouvir a palavra de Deus pelo pregador fulano de tal.
Aí ele pega e vai lá na porta. Aleluia! Aí o povo vai ao delírio, né? Mas aí se eu chego lá, eu como bom goiano, eu falo, mas que isso? Que coisa, que palhaçada é essa? Pra que essa bobagem? Tá querendo aparecer. Aí eu estou julgando segundo a aparência. Por que ele não tem direito de entrar pela igreja afora, tocando contrabaixo? Entendeu o que eu estou dizendo, irmãos? Nós julgamos muito. E perdemos muito de Deus por causa disso. Perdemos muito do Senhor por causa disso. Segundo julgamento que Jesus passou. Verso 10 em diante. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam onde estará ele. E havia grande murmuração a seu respeito entre multidões. Uns diziam, ele é bom. Outros diziam, antes engana o povo. Ele é um enganador. Olha que coisa séria. Aqui já é o povo que está julgando. Julgaram a Jesus. Uns diziam, não, ele é bom. Mas outros diziam, talvez a maioria, não, está a fim de enganar o povo. Já observou, meus irmãos, que todas as vezes na história, talvez você não observou, você nunca estudou isso, nunca leu, talvez nunca ouviu falar. Eu vou contar para você. Em toda a história, todas as vezes que Deus levanta um homem, ou levanta uma igreja, ou levanta um movimento, as pessoas dizem, esse só quer enganar. Isso aí é para enganar o povo. Alguns dias atrás, uma irmã não é da nossa igreja, chegou em mim e falou, pastor, vem cá, me conta um negócio. Seja honesto comigo. Esse negócio de ficar cantando o corinho 10 vezes, e ficar 1 hora cantando, isso aí não é para a gente ficar assim meio hipnotizado, e abrir o coração, e perder as resistências, para o irmão depois vir falar? Eu olhei e falei, como é que você adivinhou? Você é muito perspicaz. Tem que ter muita imaginação para pensar que nós estamos cantando aqui para hipnotizar alguém, para tornar alguém vulnerável. Mas tem gente no banco que fica julgando. Por que será que o pastor... É porque teve um culto uns dias para trás, eu cantei umas 10 vezes esse corinho Aviva-nos. Quem estava aqui nesse culto? Alguém estava aqui? Cantei um monte de vezes. Me deu vontade de cantar, eu cantei. Qual o problema? Tinha unção para cantar. Tinha ou não tinha? Tinha unção. Continuei cantando. Mas alguém ficou incomodado. E falou, para que cantar isso? Eu já estou contando aqui, já tem 10 vezes já. Quer dizer, ela está perdendo o mover de Deus, julgando segundo a aparência. E ela olhou para a aparência. Não, é porque cantou 10 vezes, deve ter algum motivo. Eu acho que tem psicologia por detrás. E o dia que nós resolvemos dar um tal do grito. Vamos dar um grito agora. Quantos estavam aqui na reunião do grito? Todo mundo já deu grito comigo, né? E alguém falou, pastor, vem cá. Esse negócio de grito, isso aí é técnica de persuasão da psicologia. Eu falei, é mesmo, irmão? A gente fica assim até vaidoso, tanta coisa que falam da gente, que a gente fala, puxa, deve me achar muito inteligente. E é só intuitivo. É porque um belo dia me deu vontade de fazer. Eu achei que funcionou, continuei fazendo. Entende? Honestamente, não tinha nada disso. Mas a pessoa perde porque julgou mal. Perde porque julgou mal. Já observou quando você converte? Como é que sua família trata você? Não é assim? Como é que eles falam? Como é que as pessoas falam a respeito do pastor? Seja honesto. Tudo ladrão. Vai dar dinheiro pro pastor? É bem. Não é assim? Tudo ladrão, sem vergonha, picareta. Julgam segundo a aparência. Estão perdendo a oportunidade de conhecer. Também julgaram a Jesus. Julgarão você também. Você também será julgado nesse sentido. Portanto, não tenha receio. Muitos de nós temos muito medo de ser julgado. Muito receio. Uma irmã chegou em mim. Quer dizer para você que essas coisas realmente acontecem. Parece alguém não acredita que alguém possa conversar essas coisas comigo, mas conversa. Uma irmã chegou em mim e falou, pastor, vem cá, vamos conversar aqui. Eu preciso tirar uma dúvida com o irmão. Esse negócio de célula não é uma maneira que os pastores arrumaram de pôr o povo para trabalhar e ficar à toa, não? Eu olhei e falei, mas você, como é que você percebeu isso? Porque é justamente isso. Não dão conta de fazer tudo, não. Precisamos dividir o serviço. Então dividindo um pouquinho para cada um. Mas olha o que está na cabeça dela. Ela está resistindo o mover porque está desconfiado de que tem algo por detrás. Está achando que eu sou mau, que eu quero enganar, que eu quero explorar. Porque além agora de explorar você financeiramente, estou também explorando você em todos os sentidos, né? Tem também que trabalhar, dar duro, aquela coisa. Percebe? Tudo isso é julgamento.
Ô irmão, se eu fosse dar crédito a todo julgamento que fazem de mim, eu não fazia nada para Deus. Mas tem irmão que tem medo de servir a Deus, com receio de ser julgado, de ser avaliado. Alguns não querem falar na frente, não querem me ter um grupo familiar, porque tem receio de ser avaliado. Mas eu não quero iludir você não, vou falar a verdade. Todos aqueles que quiserem servir a Deus de fato, debaixo da unção do Espírito, eles serão julgados. Serão avaliados. E o pior, serão no final desclassificados pelo povo. Vão avaliar e vão dizer que é ruim. Terceiro julgamento. É o julgamento clássico segundo a aparência. É o julgamento do conhecimento da pessoa. Olha o verso 14. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Peraí, como é que o fulano agora quer ser pastor se ele não sabe nada? Nunca fez teologia. Como é que agora ele quer chegar aqui ensinando se ele nem estudou, se ele é inculto, se ele é semi-analfabeto, mal sabe assinar o nome? Isso é um julgamento segundo a aparência. Nós achamos que Deus só usa a pessoa letrada, a pessoa culta. Hoje em dia nós achamos que a qualificação para ser usado por Deus é ser culto. E é interessante que nós temos um monte de gente culta estudando a vida de um monte de letrado, que era João, que era Pedro, que era Tiago e outros tantos. Jesus também estava entre os tais. O Senhor não estudou nas universidades daquela época. O Senhor não era um rabino. Como é que você, não sendo rabino, resolve vir aqui para ensinar para nós? Você não é rabino, você não pode falar. E aí começam os problemas. Julgamos segundo o conhecimento. Nós achamos que as pessoas úteis são aquelas que têm curso superior, mas Deus está na contramão disso. Deus prefere usar aquelas que aparentemente não sabem nada. Porque o que Deus é interessado é que o conhecimento que você tem não seja seu mesmo, mas seja o dele através de você, que é o que Jesus disse. O conhecimento que eu tenho não é meu, eu não falo de mim, mas eu falo aquilo que eu ouvi de Deus. E se você é capaz de ouvir de Deus, você pode ser porta-voz de Deus também, Deus pode usar você. Quantos dizem amém nessa manhã? Você pode ser útil nas mãos de Deus, mas seremos julgados, seremos avaliados. Algum tempo atrás a Rede Globo lançou uma campanha contra a Universal. E uma das questões era essa: como é que pode ter pastor universal se os pastores não têm curso? Nunca fizeram curso superior ou algo assim. E até na igreja a gente ouve isso. As pessoas às vezes querem ouvir alguém porque ele é supostamente tão inteligente, tão arguto, raciocínio tão claro, tão extraordinário. Olha, meu querido, não avalie o mover de Deus nesse sentido. Muitos têm perdido o mover de Deus, porque estão atrás de homens letrados, supercapacitados. É claro, Deus não valoriza a ignorância. Não há mérito nenhum na ignorância. Não há mérito nenhum em você não saber algo. Entretanto, isso não é impedimento para Deus. Nós mesmos temos cursos aqui, e estamos montando nossa escola de ministério, Instituto Bíblico, cada vez melhor. Entretanto, reconhecemos que só porque alguém estudou, ele não está qualificado, nem habilitado para ser porta-voz de Deus. Cada um de nós aqui pode ser um ministro de Deus. Amém, meus irmãos? E lá fora vão falar de você. Escuta, mas espera aí. A minha mãe, ela tem essa experiência. Ela sempre fala isso. Chama ela de Zinha. A Zinha nunca estudou. A Zinha nunca, não sabe, não sei isso, não sei aquilo outro. Como é que ela pode falar desse jeito? É assim que Deus quer usar cada um de nós. Vão falar. Não se iniba por causa disso. Não se constranja por causa disso. Não é a sua cultura que vai melhorar ou vai impedir Deus de usar você. É o seu coração. Se o seu coração estiver desimpedido, se o seu ser estiver aberto ao mover de Deus, Deus vai fazer de você boca dele. E você vai falar coisas que os sábios entendidos até nem vão compreender. E você vai falar coisas tão profundas que aqueles que são supostamente cultos não vão entender. Como é que você sabe como acontecia com Jesus? Esse é o terceiro julgamento. Vamos lembrar? Primeiro julgamento, julgamento da motivação. Segundo julgamento, julgamento da atitude. Eu não falei para você o nome dele, né? Julgamento da atitude. É bom ou é mal? Está fazendo isso porque tem algum interesse por detrás? Ele quer ser um grande profeta? Quer ser rei em Israel? Esse é o julgamento da atitude das pessoas. Terceiro julgamento, julgamento do conhecimento. Quarto julgamento, julgamento teológico. Jesus foi julgado supostamente por uma teologia torta, esquisita. Olha o que a palavra do Senhor diz. Verso 25.
Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente, e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este de fato é o Cristo? Olha o verso 27. Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Isso é verdade, meus irmãos? Quando Cristo viesse, ninguém saberia de onde ele seria, não? Sabia sim, está lá em Miqueias. E aqui no próprio texto, nós vemos os fariseus falando isso. Olha o que diz aqui. Verso 41. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? E assim houve dissensão entre eles. A questão teológica sempre é um embaraço para você entrar no mover de Deus. Porque o mover de Deus sempre vem para confundir. Porque o mover de Deus sempre vem para confundir. Sempre vem para confundir. Nós sempre somos confusos quando Deus move. Eu fico vendo em todas as épocas, quando o Senhor moveu, houve algum tipo, por exemplo, de manifestação física, normalmente extravagante. E as pessoas então julgavam aquilo ali pela motivação, julgavam pela atitude, julgavam pela aparência, pelo conhecimento, mas acima de tudo, julgavam teologicamente, supostamente teologicamente. Mas é interessante que o povo aqui tinha teologia torta. Eles achavam, eles criam que viria um Messias, que ninguém sabia de onde ele era. Ele ia vir do nada, pum, apareceu, de repente, ninguém sabe de onde é. E aí eles falam o que de Jesus? Quanto a este, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? E assim houve dissensão entre eles. A questão teológica sempre é um embaraço para você entrar no mover de Deus. Porque o mover de Deus sempre vem para confundir. Sempre vem para confundir. Nós sempre somos confusos quando Deus move. Eu fico vendo em todas as épocas, quando o Senhor moveu, houve algum tipo, por exemplo, de manifestação física, normalmente extravagante. E as pessoas então julgavam aquilo ali pela motivação, julgavam pela atitude, julgavam pela aparência, pelo conhecimento, mas acima de tudo, julgavam teologicamente, supostamente teologicamente. Mas é interessante que o povo aqui tinha teologia torta. Eles achavam que a gente poderia identificar o Filho de Deus nele. Não poderia. Pela aparência, não tinha jeito. Tinha que ter algo além. Tinha que ter algo além. Até teologicamente era complicado. Como dizer que o Messias vem de Nazaré? Como compreender que o Messias vem de Nazaré? Isso nos fala de teologia. Deixa eu dizer algo para você. Nós temos orado aqui por avivamento. Entretanto, a sua teologia tem que ser flexibilizada. Deus age como Ele bem entende, na hora que Ele bem entende, da maneira como Ele quer, e com as pessoas que Ele escolhe. Você às vezes pode começar a questionar alguma coisa que pode começar a vir a acontecer entre nós. Talvez uma pessoa ou outra comece a questionar o motivo de certos comportamentos e certas coisas. Deixa eu dizer algo para você, querido. Jesus foi julgado teologicamente. Entretanto, a sua teologia tem que ser flexibilizada. Deus age como Ele bem entende, na hora que Ele bem entende, da maneira como Ele quer, e com as pessoas que Ele escolhe. Você às vezes pode começar a questionar alguma coisa que pode começar a vir a acontecer entre nós. Talvez uma pessoa ou outra comece a questionar o motivo de certos comportamentos e certas coisas. Deixa eu dizer algo para você, querido. Eu acho que eles já estão com vontade de levantar, estão com vergonha. Depois alguém me comentou isso. Julgamento errado. Você resiste, porque você julga quem é que está lá. Se você me vir bêbado que caído no chão, é capaz de querer cair junto comigo. Pastor, ora por mim, eu quero cair também. Eu quero ficar bêbado também. Mas por que você vê o Zezinho, tadinho, que não sabe nada? Jesus foi julgado teologicamente. E você, por causa do seu julgamento teológico, você pode ficar fora daquilo que Deus vai fazer. Ou daquilo que Deus está fazendo. Quantos estão abertos para o que o Senhor tem a fazer aqui? Está aberto mesmo, irmãos? Domingo passado, os adolescentes, algumas crianças ficaram aqui na frente na hora do louvor, e eles começaram a cair, ficaram todo mundo caído no chão aqui. Não gerou um pouco de constrangimento em você? Seja honesto. Eu, pelo contrário, eu achei ótimo. Quem me dera ver todas as crianças transbêbadas do Espírito aqui na frente. Mas eu fiquei observando alguns irmãos, ficavam olhando. Ninguém vai tirar eles de lá, não?
Eu acho que eles já estão com vontade de levantar, estão com vergonha. Depois alguém me comentou isso. Isso é julgamento errado. E você franco com os irmãos. Você resiste, porque você julga quem é que está lá. Se você me vir bêbado que caído no chão, é capaz de querer cair junto comigo. Pastor, ora por mim. Depois alguém me comentou isso. Isso é julgamento errado. E você franco com os irmãos. Você resiste, porque você julga quem é que está lá. Porque você julga quem é que está lá. Porque você julga quem é que